Boa noite a todos. Boa noite. Eu já começo corrompendo aqui, tirando tudo bonitinho, né? Tudo organizado. A gente vem e desmonta tudo. Mas é uma honra estar de volta na casa. E vocês são muito acolhedores, muito carinhosos. E a gente roda, né? Eu sempre comento isso porque eu acho que é importante. A gente roda algumas casas e essa é uma ideia quase que plena dentro da cidade. Assim, a gente tem essa irmandade, esse agregar do trabalho das casas, né? E às vezes é difícil da gente continuar gostando daquilo que a gente já tem, tendo aquele olhar carinhoso, ver uma diferença e tal. Como vocês estão sempre aqui, às vezes não notam muito, porque já estão aqui sempre, né? E só ver as projeções, o que não falta aqui é trabalho, estudo, tem muita tarefa. Então vocês estão aqui com muita frequência. Mas a gente que vem às vezes, olha o detalhe, se encanta com uma coisinha e tal, até porque já viu a casa de outro jeito. Então assim, é um prazer estar de volta, parabéns pela casa. E a gente sabe o trabalho que dá, construir e manter uma casa espírita. Porque diferente de outras instituições, casa espírita não dá lucro nenhum, né? Só dá trabalho. Trabalho, a gente tira dinheiro do bolso, para poder pagar as contas, para poder a casa funcionar. A gente se vira, né? Faz festa, e faz uma coisa e faz outra, porque não tem o objetivo de ganhar dinheiro. Na verdade, é só trabalho. E, assim, tem que relembrar, né, sempre essa iniciativa. Quando a gente... Todo mundo já viu o Nosso Lar 2? Os missionários, não é isso? Que nos ajudou a lembrar que talvez a tarefa de muitos de nós tenha sido essa, desse combinado que foi feito antes da encarnação, para a gente ter algum trabalho. Lá no filme mostra o desenvolvimento de uma casa espírita, que era um projeto de uma extensão da colônia Nosso Lar. E aí alguns desceram com um propósito específico, cada um tinha lá a sua tarefa, na lida, na mediunidade, no financiamento, mas ao longo do processo, alguns deles se desviaram do caminho, ou não cumpriram exatamente como tinha sido combinado e tal, e aí dá aquele puxão de orelha na gente, né? Da gente ficar pensando, será que foi? Será que eu também combinei assim? Será que eu estou fazendo certinho? E, assim, acho que é importante também a gente lembrar que isso não é só para a casa espírita. Toda instituição devotada ao bem pode ser um centro de umbanda, pode ser uma igreja, pode ser um mosteiro. Então, não só casas espíritas são extensões de colônias espirituais. Existe qualquer trabalho devotado ao bem, vai ter um amparo espiritual por trás. No filme, é claro, está dentro da doutrina espírita, ele foi relatado as casas espíritas que estão ali. Mas qual é o propósito, então? Se casa espírita não dá dinheiro, se casa espírita só dá trabalho e reúne um monte de gente, e como a porta está aberta, não pode ter segregação, né? A gente tem que receber qualquer pessoa, e para quem já teve algum tempo de tarefa, até nos estudos, isso às vezes dá um certo trabalho, porque como a sua porta está aberta e você convida as pessoas, todas as pessoas vêm por curiosidade, por empurrões, alguns daqueles vêm não para ajudar, vêm para criar uma certa complicaçãozinha, e aí o trabalho da casa vai acontecer, o trabalho de instrução. Então essa é a principal função da casa espírita, instruir. E muitos de nós vai parar em qualquer religião na busca de alguma resposta. Mas como estamos numa casa espírita, paramos muitas das vezes nessa instituição em busca de algum alento, de alguma resposta que a gente ainda não encontrou.
Quando a gente está muito bem, as coisas estão tranquilas, a gente não se preocupa muito com isso não, né? Passa a semana, você já está pensando qual vai ser o combinado para o fim de semana, qual vai ser a saída, o passeio, a diversão. Essa coisa da religião, ela vai ficando. Por que eu vou me incomodar? Eu tenho academia, eu tenho pilates, eu tenho trabalho, tenho a escola, tenho um monte de compromisso a semana inteira, tenho futebol, enfim. Por que eu vou me preocupar com aquilo? Mas às vezes a gente toma umas pernadas e não sabe como resolver. E aí é nessa hora que a gente pensa em coisas que não pensava antes. Quando perde alguém que é muito próximo, quando as coisas não vão bem em casa, quando você perde um trabalho, os negócios não estão bem, tem uma desavença muito forte e você quer uma ajuda. Não tem muita certeza, né? Aliás, abrindo parênteses, é a segunda vez que isso acontece comigo. Eu não sei se vocês fazem isso de propósito, mas a mensagem veio assim, juntando com o que eu tinha a intenção de falar em relação à fé, né? Que a gente esmorece, muitas das vezes, na hora da dificuldade. E cada um sabe das suas fraquezas, da onde dói mais, aonde que a gente sente. Nos estudos, na tarefa da casa, a gente se reforça, repete, e a gente vai internalizando aquela ideia de que o propósito já está definido, a felicidade vai vir, a dor é necessária, mas ela vai passar. Só que ouvir é uma coisa, estar passando por ela é diferente, né? Então, a gente, claro, né, vocês estão aqui numa quinta-feira de noite, já com uma ideia diferente, né? Não está em casa, ou não está num evento, se propôs a vir para cá, cada um deixando aí as suas tarefas, né? Acho que não tem ninguém tão jovem aqui que não trabalhe ainda, ou que já deixou de ter suas tarefas para estar voando e veio para cá sem nada para fazer, né? Muita gente às vezes deixou um dia de atividades e agora de noite está aqui, né, tendo que ouvir esse cara. Então, a gente, por vezes, vacila na fé, fraqueja, porque é duro em muitos momentos, individuais e coletivos. Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Algumas coisas ainda acontecem em pleno século XXI que a gente fica se perguntando se ainda era para acontecer. Até porque alguns dos estudos da Casa Espírita diz que o mundo de regeneração já chegou. Pô, mas já chegou? E aí eu vejo países se incendiando, o clima mudou, a gente está passando por alguns tormentos naturais que nunca teve antes, né? Todo mundo está vendo, parece que as estações estão atrasadas, né? O inverno ainda quase não chegou, está chegando agora no finalzinho, daqui a pouquinho já está passando e vem a primavera de novo, mas está tudo diferente. E aí a gente, poxa, mas se é regeneração, por que a gente ainda tem que passar por esses sofrimentos, por essas dificuldades? Por que tanta gente tem que largar os seus lares, refugiados das mais variadas origens, por guerra, perseguição religiosa, por busca de uma vida melhor, porque o seu país está numa crise humanitária, muitas das vezes? Então, a gente vê na televisão milhões de pessoas fora dos seus lares, em busca de uma oportunidade, em busca de uma outra vida, um alento. A gente, para quem já leu, né, alguns livros, para quem já tem um pouquinho de experiência de vida também, e já ouviu falar de tantas guerras do passado, e a gente jurava que depois da Segunda Guerra Mundial a gente não teria mais tantos conflitos, até porque assim, avançamos tanto nos direitos civis, surgiu a ONU, né, a Organização das Nações Unidas,
com esse propósito, mediar o conflito entre os países, mas a gente continua vivendo com guerras. Então, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, em lugares que a gente nem lembra que existe, né? Parece que aqueles que não aparecem na televisão está tudo tranquilo, e não está. São muitos conflitos mundo afora. E a gente tem os nossos próprios problemas domésticos, né? Pensando aí no que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano, e que ainda tem repercussões, né? Apesar da chuva estar menos intensa, não está tão diretamente acontecendo como estava antes, mas as sequelas ficaram e vão demorar um pouco para aquilo ser corrigido. Então, é nessas horas que parece que a gente se questiona se Deus realmente existe. A gente se fortalece aqui, estuda, busca, mas quando a coisa aperta, a gente titubeia. E acho até que não é nenhum absurdo, porque a gente está tentando entender, e isso é um processo. Quando a gente tinha um mundo ainda muito pequeno, naquela visão que a Igreja Católica trouxe para a gente, que nós éramos os únicos da criação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o mundo era esse mundo, a Terra, que era o centro do universo, e tudo girava ao nosso redor. O que aparecia lá fora era para contemplação, aquelas luzezinhas à noite, que a gente não entendia bem o que era, mas somos o centro da criação. O universo somos nós. Era o que nós pensávamos. Só, como qualquer avanço, respondendo algumas dessas perguntas, a ciência foi avançando e indo cada vez mais longe e descobriu que o nosso mundo era um pouquinho maior do que esse. Então, a gente foi aos pouquinhos deixando de ser o centro do universo. Depois a gente descobriu que a gente não era centro de universo coisa nenhuma, porque até o Sol, que a gente achava que girava em torno da gente, na verdade era o contrário, era a gente que girava em torno do Sol. E esse Sol, que parecia imenso, era o símbolo da luz, da criação de Deus, era só mais uma pequena estrela num espaço, num universo que só ia aumentando de tamanho. Então agora a Terra não só não é o centro, mas é só mais uma entre várias outras bolinhas, esferas, mundos que giram em torno do Sol. Num espaço, inclusive, até bem limitado, bem pequeno. E aí a gente vai descobrindo que existem estrelas ainda muito maiores, planetas muito maiores. Então aquele espaço que a gente achava que nós éramos o centro, ele vai crescendo para um tamanho que a gente ainda não consegue dimensionar, e aí novas pesquisas vêm, descobrimos que esse espaço é ainda mais amplo, aonde as estrelas vão nascer, e que tudo isso que a gente achava que era muito grande é só uma pequena parte de uma estrutura ainda maior, que são as galáxias. Aí sim, né, conjuntos de estrelas imensas, das mais variadas. O bom de astronomia é que a gente pode chutar sem medo de errar, porque tudo é muito grandioso, mas a ideia é que seja em torno aí de 200 bilhões de estrelas só dentro da nossa galáxia. E aí a gente agora já sabe que existe em torno de 400 bilhões de outras galáxias, outros mundos, conjuntos de estrelas, onde esse universo vai crescendo, e a gente não sabe até onde ele vai. E aí vem novas perguntas. Todo esse espaço, nós não somos mais o centro. Tudo isso existe sem um propósito. E agora, né, as pesquisas mais modernas aí, e às vezes a arte se antecipa à ciência, vai dizer que tudo isso que a gente viu
é só um possível universo, porque podem existir outros, o tal do multiverso. No Livro dos Espíritos, aí agora voltando para a doutrina, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec, que era um homem de ciência, que começa a se encantar por aqueles fenômenos lá na França e que acabaram levando à origem da doutrina espírita, mesas girantes, mensagem dos espíritos e tal. O primeiro capítulo do livro, ele pergunta para os espíritos o que é Deus. E os espíritos trazem uma série de respostas para um homem de ciência, mas talvez a resposta mais importante que eles dão para ele é que ele diz, os espíritos dizem para Kardec, que existe um termo da nossa linguagem chamado axioma, que não existe uma obra sem causa. Tudo tem uma razão de ser. E quando a gente vai pesquisar a natureza, a gente vai perceber que isso é tão harmônico, tão bem entrelaçado e tão complicado de repetir, tanto é que até hoje o ser humano já faz até cópia, né, um do outro, mas a gente não sabe criar vida, isso a gente não sabe fazer. Então, é tão harmônica essa estrutura de natureza, se quiser chamar assim, que tem que haver uma inteligência por trás de tudo isso. Tem que existir. Então, quando às vezes a gente repete, né? Gente, será que Deus está realmente olhando para os problemas dos seus filhos? Para essas dificuldades todas que a gente estava vendo antes? Ou será que ele está preocupado aí, né? Não tem aquela frase que na verdade nunca esteve na Bíblia, não há uma folha só de uma árvore que caia que Deus não saiba, ou sem a sua autorização. Talvez ela tenha sido cunhada quando o mundo ainda era muito pequeno. Agora, com essa dimensão inteira, e que talvez não seja nem só um universo, Deus é muito poderoso. Ele está por trás de toda essa estrutura, toda essa criação. E ele cria desde quando? Isso a gente ainda não tem condição de entender. Os espíritos vão dizer que não é que não tenha resposta, a gente aqui não está pronto ainda para entendê-los. Mas Deus cria há muito tempo. Então a questão é, refletindo sobre tudo que a gente viu, se o tamanho da criação vai para uma dimensão que a gente ainda nem entende direito, e se ele está por trás de tudo isso, será que ele é incompetente em deixar que todas essas tragédias aconteçam sem ter noção do que está fazendo? Não está olhando para onde deveria? Está deixando acontecer aquilo que é o pior para os seus criados, para as suas criaturas? Eu acho que não, né? Na verdade, Deus já passou por processos de criação e evolução das suas criaturas há um tempo que a gente não sabe medir, e aí agora a gente já sabe que a gente não é o centro do universo coisa nenhuma, e os espíritos já revelaram que existe uma pluralidade de mundos habitados. Então todo esse espaço que vocês viram aqui tem função, são usados pela criação. Então Deus já faz isso há muito tempo. A dificuldade nossa é de entender qual é o seu processo de evolução para nós. Como é que ele tem tanta paciência de deixar a gente fazer todas as bobagens que a gente quer, uns com os outros, encarnação após encarnação, até que a gente cresça e avance. Então, Deus está de olho em tudo, sim. E existe um staff de tarefeiros espirituais, se a gente quiser chamá-los de anjos, ou espíritos criadores, como é o próprio Cristo, que estão nessa tarefa da lida direto com cada um de nós. Então, a sugestão, agora que a palestra vai começar, isso tudo era introdução, estava todo mundo dormindo, né? Então, olha só, a ideia é que a gente substitua, aí que está escrito aqui na mensagem de hoje, né? Essa
fragilidade da nossa fé, porque a gente nem sempre entende os mecanismos que são usados no nosso processo de evolução, e entender que a gente tem muito mais a agradecer do que questionar Deus pelas dificuldades que acontecem. E aí, um dos elementos dentro da doutrina que nos estimula a pensar no exercício da gratidão é um dos livros de Joana de Ângeles. Todo mundo conhece a Joana, né? Ela tem uma série de livros que ficou conhecido como séries psicológicas de Joana de Ângeles, aonde ela, como se fossem livros de autoajuda, aonde ela vai nos ajudar a pensar, a partir de nós mesmos, respostas para os nossos dramas, para as nossas dores, soluções para os nossos sofrimentos, auxílio para que a gente se entenda e avance na busca pela felicidade. E um desses livros é um livro chamado Psicologia da Gratidão, onde ela vai pegar esse tema da gratidão e fazer tudo isso que a gente falou, de usar, ou como a gente pode usar, como uma reflexão para a nossa vida, como um auxílio para as nossas dificuldades, no entendimento desse mecanismo que o Criador usa conosco e nos ajudar a pensar que não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente às vezes nem dê os ouvidos para esses que nos auxiliam, mas eles estão lá. E ela vai, ao longo do livro, desdobrando, dando auxílio para que a gente reflita nas nossas ações em relação ao tema da gratidão. E aí ela começa o livro dizendo isso, ó. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Eu achei interessante quando eu separei esse pedaço aí do livro, quando ela fala de ser psicológico maduro, porque a primeira impressão que a gente tem é que ela está falando das pessoas com mais idade, né? O que a gente vai imaginar pela lógica? Quanto mais tempo de vida a gente tem, mais experiência, mais maduro, mais inteligente, mais compreensivo, mais tolerante, mais paciente, mais grato. Não necessariamente. Ali, na verdade, ela está se referindo à madureza do espírito, que transcende uma encarnação. Quantos jovens, quantas crianças, às vezes, são mais maduras do que os seus próprios genitores, do que os seus próprios pais. A gente não fala, às vezes, que aquelas crianças são pérolas que vieram naquela família para ajudar, para salvar e tal, porque é um ser muito mais antigo do que aqueles que só estão com seus pais naquele momento. Teve um episódio, eu estava com meu filho mais velho, eu falo assim porque ele é realmente desse tamanho, e a gente estava numa fila de uma lanchonete, e esperando lá, né, as pessoas para serem atendidas, e hoje em dia está tudo muito moderno, né? A gente já não fala mais com ninguém, tem um totem, e aí você vai lá, fica rodando o dedo, aí primeiro você já não sabe o que você vai escolher, mas quando finalmente você, lembrei, conheço isso aqui, aí você escolheu, aí depois, você quer bebida qual? Você quer mudar o tamanho da batata? Você quer botar ketchup? Você quer tirar não sei o quê? E aí aquilo vai enrolando, aí tinha uma senhora na fila que estava lá nesse babado aí, toda enrolada e não conseguia tirar o lanche de lá. Aí meu filho saiu da fila, foi lá, ajudou ela e tal. Para eles isso é fácil, né? Já nasceram com isso na mão. E rapidinho ele foi, tirou, ela fez o pagamento, pegou a fichinha, virou, deu as costas e foi embora. Aí ele voltou para o meu lado. Pô, pai, você viu? Ela nem agradeceu. Mas meu filho, é assim mesmo. É assim. A gente não pode esperar que a pessoa agradeça. A sua parte você fez, isso é importante. Então, não necessariamente o ser
maduro, ser psicológico maduro, é aquele que tem mais idade. Então, tem muitos junto de nós que podem ter muito para oferecer e a idade ainda é menor, né? Que surgem aí e até o próprio Divaldo fala em algumas palestras das crianças índigo, das crianças cristal, que estão chegando aí fazendo uma reformulação na sociedade. Mas da gente pensar, né, como no nosso processo de evolução, onde é que a gente se encaixa aí nessa madureza psicológica? Seguindo, tentando-se, embora com erros e acertos no exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. Quando a gente estava no período da pandemia, e eu vi até que vocês ainda têm alguns estudos que são híbridos, né? Tem em casa, tem aqui e tal. É uma oportunidade para quem não pode vir, participa também. Mas durante a pandemia, como a gente ficou 2 anos longe uns dos outros, eu acho até que a gente chegou a ter um encontro, né, à distância aqui também. Tinha muito grupo de estudo, e por WhatsApp, por Zoom, né, tinha imagem e tal. Mas assim, ficou aquela cultura dos grupinhos, não só da casa, grupo da família, grupo de estudo, de compartilhar coisas e tal. E alguns são ótimos, porque assim, às vezes você de manhã já recebe um monte de notificações e tal. Então, na verdade, quando a gente acorda já é aquele padrão, né? A gente desperta e aí você vai começar um novo dia, o que a gente faz? Pega o celular, né? O telefone já está ali na sua mesinha do lado, se não estiver debaixo do seu travesseiro, e aí você já vai olhar as mensagens, o que chegou e tal, e aí chega aquela montoeira de coisas, um monte de fofoca, mas algumas coisas boas também. E a gente também, da nossa parte, vai lá e dá as respostas, né? E aí, às vezes, se tiver sem tempo, você vai lá e manda aquele famoso emojizinho. Então, uns que são ótimos, né? Porque assim, representa tudo aquilo que eu penso. Vamos ver alguns aqui, ó. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Gratidão, né? Esse do coraçãozinho é ótimo. Bom dia, gratidão. Gratidão, Senhor, por seu infinito amor. Gratidão, Senhor, por mais um dia sob sua proteção. Você já acorda iluminado, né? Recebendo um monte de gratidão, um monte de mensagenzinhas amorosas e tal. Sim, você já tem definido que o seu dia vai ser para cima, assim, a curva só vai crescer, né? Só que aí, quando você finalmente desperta, largou o telefone, coçou os olhos, escovou o dente e tal, aí você, assim, os sentidos já ficaram, né, aguçados, aí você levanta da cama. Você levanta da cama, parece assim que a gente vai procurando o problema, né? Assim, o negócio que está fora do lugar, é o cachorro que não botaram para fora ainda, o lixo que esqueceram de colocar lá fora, não lavou a louça, aí começa, e não sei o que, e tal, quem foi que largou aquilo ali? Criança está na hora do banho, não sei o que, tem que ir para a escola e tal, aí começa aquele alvoroço, começa a perder o equilíbrio, aí, Senhor, bota a mão nessa criança, que se eu botar eu devolvo ela para o Senhor. Então, assim, esse amor todo, essa gratidão toda do emoji, já foi embora. Porque essa é fácil. O difícil, como diz Joana, é a gratidão pela prática. Falarmos é muito fácil. Agradecer através da compreensão, da tolerância, da paciência. Senhor, por que foi esse sujeito que eu escolhi? Era o melhor para você, né? Paciência, dessa vez é o melhor para você. Pode não ser o ideal, mas é o melhor para você, né? E assim é para tudo. São os colegas de trabalho, são as pessoas que a gente enfrenta na rua, porque todos os dias, como diz Emmanuel, é um desafio de aprendermos a tolerar uns aos outros.
Então, a gente ainda está nesse estágio, nos fortalecendo com a ideia do amor, mas na prática, no exercício do tolerar uns com os outros. E não tem maior escola para isso do que a família, porque é no convívio do dia a dia em que a gente manifesta quem nós somos. Aqui, essa ambientação, a gente sabe que está harmonizado, que está amparado, a casa é blindada, então a gente se respeita, a gente vai se abraçar e tal, até porque daqui a pouquinho vai cada um para a sua casa. Aí quando a gente chega no lar, é que a gente vai encontrar aqueles com quem a gente vê todos os dias, que a gente está aprendendo a amar. Não estou dizendo que a gente não ame, mas é um processo. Então, na verdade, aquela linha, né, do acordar e que vai ser tudo perfeito, coisa nenhuma, né? Se a gente colocar num gráfico o nosso dia, ele sobe e desce o tempo todo, porque nós somos instáveis, isso é da nossa natureza. Alguns conseguem, né? E que bom que conseguem. Estão um passo adiante já nesse processo de equilíbrio. Mas Joana nos deixa essa reflexão de que a gratidão pelo que nós recebemos tem que ser, sobretudo, pela atitude. Ela pega o livro e divide ele em 3 partes, ou 3 níveis. E aí ela vai deixando a gente refletir a respeito dos temas. O primeiro nível é o da gratidão pelo bem que te chega. Da gente, se a gente exercita a gratidão pelas coisas que a gente recebe. Então ela bota lá logo no começo. Quanto custa o ar puro da natureza, a beleza da paisagem, o clima saudável? Aí às vezes a gente chega no trabalho, né, já está de cara amarrada e sabe, bom dia, só se for para você. Né? Porque ele já brigou no trânsito, porque não tem o dinheiro para pagar a conta no final do dia, que ele nem sabe como é que vai se virar. Então assim, a coisa já começa feia. Vai olhar para o céu? Vai pensar que tem ar para ele respirar? Tá muito longe de mim isso, né? Então, essa reflexão que ela deixa, quanta coisa a gente já recebe de graça, todos os dias, o sol brilhando, a possibilidade de enxergar, né, que está escrito aqui na mensagem, de poder ouvir, enquanto tantos outros não podem. Então, essa gratidão por aquilo que a gente recebe todos os dias, de forma natural, mas que não tem valor, porque a gente não as vê, né? A gente não para vê-las. A beleza da natureza que está na nossa vida, esse privilégio em Maricá, né? Quem já viajou para cidades mais cinzentas, mais de concreto, quando a gente está lá, assim, nossa, que saudade, ou da lagoa, ou da mata, ou de ver um bicho silvestre passando, às vezes, na porta da sua casa. Não é qualquer lugar que tem esse privilégio. Os gambazinhos? Gambás, às vezes lebre, né? Enfim, é um privilégio. E a gente dá um pouco de valor para isso que está de graça. Quando o alimento vem à mesa, quantas pessoas participaram no anonimato de toda essa cadeia mantenedora da vida? A gente vai ao mercado e a nossa preocupação é de você escolher os produtos, aquilo que for melhor para você. Você está pagando por eles, você quer aquele que é melhor. Mas a gente não faz ideia, né? A não ser quem trabalha no ramo. Mas a gente não faz ideia de como é um processo da produção até aquilo chegar, sei lá, no mercadinho do seu bairro ou no supermercado. É uma trabalheira, é muita gente envolvida naquele processo. E ali no meio fica a dica, né? Quantos de nós recebe o alimento em casa que alguém fez e não agradeceu? Agradeçam. Ah, mas você não faz ideia do arroz que ela faz. Todo dia queima. Mas ela está se esforçando.
ela está tentando. Pode não ser a melhor comida, mas não é ela que pegou para fazer, né? Então, assim, se não está bom, você pode se esforçar para fazer também. A gente muda muito quando a gente se torna responsável por alguém. É claro que quanto mais distante da mocidade, menos a gente lembra do que a gente já viveu com os nossos pais. Mas quando a gente lembra, quando se torna pai e mãe, é que a gente valoriza tudo que eles já fizeram pela gente, né? E aí, quando eu comecei a cuidar dos meus, eu ficava pensando, nossa, mas já dei trabalho à beça para minha mãe, nunca tinha me dado conta disso, assim. Porque a gente, assim, brincava, ou voltava da escola, sentava, a comida estava na mesa. Sei lá como é que ela fez, eu só sei que eu comi. E levantava e nem agradecia, nem para dizer não, tá bom, né? Porque quando você está fazendo, é o que você quer escutar. E aí, assim, poxa, ninguém me agradeceu. Você fica ali hora, domingo então, né? Que é aquele almoço que às vezes é um pouquinho mais complicado. Você fica ali horas se matando, o pessoal vai, senta, devora, acabou. Só sobra a louça. E às vezes nem ajuda para lavar a louça. Então, agradecer pelo esforço de alguém que está fazendo algo por você. Pode ser um empregado, alguém que é remunerado, mas que está fazendo com carinho, podia ser muito ruim. E você tem esse benefício de poder ter alguém que te auxilie. Quantos vivem na solidão? Quantos não vão ter ninguém para fazer por eles, para dar esse carinho, esse cuidado? Então, agradecer para aqueles que nos nutrem, para aqueles que cuidam de nós. Tudo, enfim, que acontece se encontra vinculado à dependência de um outro indivíduo ou circunstância que propiciaram este momento. Ou seja, um resumo, né, de tudo que a gente viu aqui. Nenhum de nós é autônomo ou tão bom que consiga viver sozinho, que dê conta da própria vida. Mesmo aqueles que cuidam de muitos, em algum momento, precisa de alguém. Um dentista, minha esposa é dentista, e um tempo atrás ela estava com um problema no dente, olha que ironia, né? Ela não podia cuidar do próprio dente, ela tinha precisado de alguém que fizesse isso por ela. Uma cabeleireira precisa que alguém corte o cabelo dela, porque ela até pode cortar, mas não vai ficar lá muito bom, porque ela vai ter que fazer isso olhando no espelho, sozinha. Então, a gente precisa uns dos outros, e ter esse exercício de gratidão, se não for adequado, às vezes não é, depende da relação, de ficar expondo, ou isso vai cair na mesmice, você pode representar isso de forma de atitude, tendo a caridade, a tolerância, a paciência, a compreensão, o reconhecimento no momento adequado. Não precisa ficar agradecendo o tempo inteiro, mas a sua contribuição da gratidão pela atitude, pelo gesto. Segue Joana. O self imaturo sofre o efeito do ego dominador e atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que lamentavelmente não o planificam. Se fosse fácil, não era Joana, né? A princípio você não dá para entender nada do que ela botou ali. Mas vamos lá, vamos traduzir isso aí. Então, quando ela fala ali que o self imaturo sofre o efeito do ego dominador, quantas das vezes a gente tem a arrogância de achar que as nossas conquistas são méritos só nossos? Conseguimos um emprego, alcançamos a universidade, conquistei aquele imóvel, ganhei a fama, fiz fortuna, meus negócios estão dando certo porque eu sou muito bom. É claro que existe esse mérito, né? A habilidade de conquistar. Ninguém chega, sei lá, a um concurso público ou conseguir uma vaga de emprego difícil numa concorrência grande sem ter mérito, sem ter habilidade. Ele tem habilidade.
mas para aquela estrela brilhar, houve uma permissão. Quantos artistas, quantos atletas vão morrer esquecidos, ou vão morrer sem serem reconhecidos, muito bons, porque essa não é a vez dele brilhar. Ele pode até ter brilhado em outras oportunidades. Dessa vez, não tem essa permissão. Às vezes a gente não vai em alguns lugares e tem alguém tocando lá uma música ao vivo, você fica ali encantado. Gente, como é que esse sujeito não ganha dinheiro com isso? Está aqui trabalhando na noite e quanta porcaria vendendo música por aí, ganhando milhões. E que se diz artista. Como é que um cara desse não é descoberto? Como é que uma moça dessa não é descoberta? Olha que menino talentoso para o esporte e a estrela dele não vai brilhar. A gente está agora em plena Olimpíada, né? Quantos muito bons não conseguiram passar nas peneiras para estar lá agora em Paris? Mas são muito bons. Às vezes o que deu errado foi um momento e era para ser assim. Então, as nossas conquistas não são só méritos nossos. Elas acontecem porque existe todo um processo de auxílio que a gente não enxerga, que a gente não percebe. Com o tempo, dentro do trabalho espírita, a gente vai começando a notar quando alguns pensamentos não são nossos, para o bem e para o mal. Sabe aquelas coisas assim, não sei nem por que eu estou pensando nisso, eu nem gosto desse tipo de coisa. Por que eu lembrei de fulano que me magoou não sei quanto tempo atrás? Por que eu fui lembrar disso agora? Não sei porquê. Alguém veio ali, buzinou no seu ouvido e você aceitou. E o contrário também. Nossa, você já lembrou de fulano? Quanto tempo você não vê? Dá uma ligadinha para ela. Do nada deu aquele estalo e você foi e ligou para aquela pessoa que está esquecida lá, que há muito tempo você não via. E que às vezes estava pensando em você. Estava precisando daquela ligação. Então, a gente é auxiliado ou colocado para baixo o tempo todo. Depende de quem a gente vai dar ouvidos. Mas as nossas conquistas não são méritos só nossos. E aí Joana encerra aqui embaixo, dizendo que, além dessa arrogância, a gente ainda continua buscando mais e que muitas das vezes esse mais não vai nos ajudar em nada. Sabe aquela história assim, eu andava a pé, que era bicicleta. Consegui a bicicleta, agora quero a moto. Comprei a moto, agora quero o carro. Comprei o carro, agora quero um carro novo. Comprei um carro novo, quero um modelo maior. E a gente não para nunca, porque a gente não está satisfeito. Isso vai nos plenificar? Nem sempre. Então, é esse chamamento que ela faz da gente saber agradecer o auxílio que recebe e que nem sempre reconhece, e que nem tudo o que a gente deseja vai nos ajudar a crescer, a avançar. Aí ela vai para o nível 2. Ser grato pelo mal que não te chega. Sabe quando você está saindo atrasado aqui de Maricá? Aqueles ônibus que vão para o Rio, eles parecem caravanas, né? Eles vão todos juntinhos assim, e quando você perde todos de uma vez. Porque você já está atrasado em cima da hora, vai para o ponto do ônibus, está todo lá, não deu tempo nem de escovar dente, você está chegando, aí o ônibus está passando, você já é espírita, você já não xinga mais, assim. Mas o palavrão foi na mente, né? Para o motorista que não parou para você. E aí você se atrasou ainda mais e tal, fica chateado da vida. Aí passa um tempo, você descobre que aquele ônibus foi assaltado, sofreu um acidente e naquele momento você ficou muito raivoso. Mas a vida te deu uma oportunidade para você não passar por uma coisa pior. E aí a gente, no primeiro momento, entende como tendo sido um problema, né? Olha a história desse cara. Por atraso de 2 minutos, o homem perde o voo, que caiu, deixando 157 mortos. Eu não vou me atrever a falar o nome do grego ali, mas é um homem grego que deve ter ficado furioso em ter chegado lá
e percebi que o avião já tinha ido e ele gastou dinheiro, não recebeu passagem de volta. E aí depois descobriu que o avião caiu e ele não estava lá. Aí a gente tem que ser grato, né? Ser grato por aquilo que não aconteceu de ruim. E isso é todos os dias. Quantas das vezes, né, a gente chega no final do dia em casa e agradece pelo dia que aconteceu, de estar voltando, me machuquei, fui ofendido, não foi o dia dos mais agradáveis, estava muito calor, enfim, mas você voltou para casa, e está inteiro. Muitos ficam pela estrada, não vão voltar. Famílias que se desfazem pelos mais variados motivos, né? Para quem pega rodovia, então, a gente vê acidente quase todos os dias. E aí, assim, a gente vive num centro urbano, né? Maricá é uma extensão da região metropolitana do Rio. A quantidade de problemas com violência que a gente vê, os relatos, por nada, uma vida se vai. Então, sermos gratos pelo mal que não aconteceu, aquilo que a gente não precisou passar, seja pela saúde. A gente tem, todos nós, né, somos uma máquina biológica, melhor dizendo, estamos encerrados em uma máquina biológica, né, essa armadura, e que é frágil, né? Ela naturalmente sofre o desgaste natural, além, aí a gente agora como espírita já sabe disso, que traz as nossas questões de outras vidas, que se refletem nesse corpo. Mas alguns estão em uma condição ainda pior. Sempre tem alguém numa condição pior do que a sua. Ser grato pela saúde que você recebe, pelo alimento, mesmo que seja o arroz queimado, mesmo que seja aquela comida que não é tão gostosa, mas você tem acesso à comida. Quem faz aí as tarefas nas ruas, né, distribuindo comida, a gente vê muitas histórias, e muitas são comovedoras, onde às vezes é aquele alimento que foi o dia inteiro, aquela é a oportunidade da pessoa poder comer. Então, não só para nós aqui, né, mas se a gente pensar numa escala global, milhões de pessoas passam fome nesse planeta. Eu quero uma casa mais bonita, eu quero trocar o piso, eu quero pintar a parede, mas alguns de nós ainda vivem em condições subhumanas. Então, nada impede, ninguém disse que Deus não permite que a gente busque uma vida melhor. Estamos aqui para esse processo de avançar junto com o planeta, buscar. Não tem essa história de que a gente quer viver mal, que o melhor é sofrer, para isso que a gente está aqui. Não é essa a história, não. A gente tem todo o direito de ter uma vida melhor, mas reconhecendo aquilo que a gente já tem, a dignidade que permitiram que nós tivéssemos. E a própria liberdade, né? A gente reclama muito do nosso país e tem muitas coisas para acertar. Um país muito jovem, pouco mais de 500 anos, mas muitos outros vivem em condições de privação de liberdade ou de opressão que, graças a Deus, a gente não tem. Então, Joana nos chama a atenção para sermos gratos por aquilo que não acontece de mal. E aí ela encerra o livro, aí sim ela pega pesado, porque ela vai chamar a nossa atenção pela gratidão pelo mal que nos chega. Isso é difícil de entender, né? E aí os espíritas, muitas das vezes, são vistos como meio malucos, né? De ficar defendendo dor, de gostar de sofrimento. Não é isso. O que a gente tenta entender, e por isso esse monte de grupo de estudo, é como acontece o mecanismo da vida. Se não é uma única encarnação, tivemos outras para trás e teremos outras para frente. Hoje,
somos herdeiros de nós mesmos e deixaremos hoje a herança para nós mesmos no futuro. Então, sofremos ou somos bonificados pelos reflexos daquilo que já fizemos. Só que, ainda assim, às vezes a gente arranja um pouquinho mais de complicação quando chega aqui, né? Não é o suficiente, já tem uma dívida. A gente vem para cá para pagar, quando chega aqui, aí pega outro empréstimo e aumenta a dívida ainda mais. Aí Joana vai colocar o seguinte: numa visão superficial, poder-se-á crer tratar-se de uma patologia pelo sofrimento em lamentável transtorno masoquista, gostar de sofrer. Ao inverso, no entanto, essa conduta traduz maturidade saudável, porque não se trata de uma eleição pessoal pelo sofrimento, mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno dor, que faz parte do curso evolutivo. Então voltamos ao início da nossa conversa da noite. Depois de toda a criação, do tamanho que a gente hoje consegue ver, que ainda não é tudo, que Deus proporcionou, e somos o reflexo dela também, e se conhecemos o obreiro pela sua obra, eu preciso ter fé que esse ser sabe o que está fazendo. E se ele sabe o que está fazendo, esse sofrimento tem uma razão de ser. Então é isso que muitas das vezes as casas espíritas fazem, de trazer a instrução para nos levar a pensar. Algumas questões podem ser modificadas. Buscar a cura, buscar o alívio, a renovação. Só que em alguns casos, e aí são processos individuais para cada um de nós, alguns desses não vão passar agora. Então Joana até coloca desse jeito: o corpo, mesmo ultrajado por deficiências e disfunções, representa uma incomum oportunidade para o restabelecimento das peças estragadas pela invigilância daquele que o utiliza como recurso de autorrecuperação. Então, se a gente pegar as histórias do André Luiz, quantos relatos ele vai fazer, né, de pessoas que precisaram reencarnar em condições duras, porque até mesmo pediram para isso, para recuperar os erros do passado. Imploraram por uma reencarnação sofrida para esquecer o que já fez e para corrigir o mal que praticou ao outro. E esse outro, às vezes, está dentro de casa. Então, todas essas dificuldades que a gente vive, que a gente passa, tem uma razão de ser. E a gente não pode perder a fé achando que estamos abandonados. O Criador está junto com todos nós. E cada um de nós tem lá o seu amparo, o seu auxílio, a sua ajuda para superar essas dificuldades. Eu tinha uma musiquinha para encerrar, mas eu acho que o meu tempo também já encerrou. Então vai ficar para outra oportunidade. E aí, no exercício de hoje, eu agradeço a paciência e a compreensão de vocês. Muita paz para todos.